Olá pessoal, tudo bem? Homero Cunha aqui, assessor de investimentos e head da área de crédito para pessoa física aqui na Zau Investimentos. E hoje a gente está aqui para bater mais um papo. Hoje a gente vai falar sobre crédito para pessoa jurídica. Nosso convidado é o Lucas Novello, meu sócio e head da área PJ aqui no escritório. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, gostaria de convidar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, onde você tem acesso a conteúdos exclusivos, e no nosso Instagram você vai achar o nosso Linktree, onde você vai ter acesso a todos os links dos nossos vídeos, bem como aos nossos e-books e muito conteúdo exclusivo para você. Gostaria também de lembrar que na descrição do vídeo você já vai ter acesso ao nosso e-book exclusivo para investimentos na pessoa jurídica. Também acesso aos links onde está o nosso Instagram e também ao nosso site. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e deixar um gostei nesse vídeo. Então eu vou chamar o Lucas. Então, pessoal, como eu estava falando, estou aqui com o Lucas, meu sócio e head da área PJ aqui da Zau Investimentos. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Homero? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo bem. Então a gente está aqui para bater esse papo, para saber um pouquinho mais dessa área de crédito, PJ, também dessa parte de financiamento da empresa, vamos botar assim uma expressão mais completa do assunto, entender mais um pouquinho mais, esmiuçar mais essa situação do crédito. Então, Lucas, queria que tu explicasse primeiro para a gente como é que funciona essa parte de financiamento PJ, né? Como é que é essa parte do lado das empresas? Perfeito, Homero. Realmente toda empresa precisa se financiar. Não necessariamente no sistema financeiro, né? O sistema financeiro é uma das formas de financiamento da empresa. A empresa pode se financiar aí com o seu fornecedor, no momento que ele dá um prazo para você pagar. Pode financiar com o cliente, no momento que seu cliente paga antecipado em um produto ou um serviço. Eu posso ter o sócio financiando a empresa, então ele vai lá, injeta um capital, né? Ou no sistema financeiro, que seria das formas a mais tradicional, né? E o nosso papel aqui é analisar, porque não necessariamente a do sistema financeiro é pior ou é mais cara, né? Talvez o fornecedor dando um prazo fique mais caro, o cliente ele peça um desconto para pagar antecipado. Então, nosso papel é analisar e entender a necessidade do cliente e buscar a melhor forma de financiamento. Eu acho que também, se tratando de empresa, né, eu acho que a gente tem, cada empresa tem as suas peculiaridades, né? A gente vai ter alguns casos onde vai precisar de um prazo mais dilatado, ou vai ter que ter uma PNT mais baixa, ou vai ter que ter uma amortização diferente, né? Então, eu acho que a parte do crédito PJ, ele vai nos abrir uma série de outras diferenças da parte. Porque a gente está muito acostumado com crédito de pessoa física, né? Pô, eu preciso de dinheiro, de repente tem que pedir, fazer um empréstimo, fazer um financiamento, né? Então, assim, pessoa física ela tem alguns processos mais simples. A pessoa jurídica, né, ela vai exigir aí uma certa. É um pouco mais sofisticado essa parte do financiamento, né? A gente sabe que tem outras opções que a gente consegue pegar muitas vezes algumas operações, até mesmo no mercado de capitais, né? Como a gente também trabalha aqui, acho que dentro do escritório é importante a gente sempre falar disso, né? Mas em síntese é que são operações montadas para as empresas, né? Não é, por exemplo, a empresa que se encaixa em determinada operação. Acho que acho que faz sentido isso, né? Isso se enquadra nesse quesito de crédito, de financiamentos, eu acho, né? Perfeito, América. Quando a empresa ela precisa de captar algum recurso aí, ou para o seu giro, ou para o seu investimento, né, ou para qualquer atividade da empresa, via de regra, né, como que funcionava antes aí no passado, né, está concentrado hoje esse crédito PJ aí em quatro grandes bancos. Hoje em dia, né, o resumo do país é esse. Eu tenho uma parte da população que poupou algum recurso e investiu no banco. O banco ele pega esse recurso e empresta para outra ponta que está precisando aí de um crédito. Então tem um interveniente ali. Quando a empresa ela precisa tomar algum recurso, ela vai fazer um cálculo ali de quanto que eu vou captar esse recurso, quanto que eu vou pagar por ele, aonde eu vou investir, qual vai ser o meu retorno. Né? O nosso papel aqui na ZAL é o quê? É entender qual o segmento que a empresa está inserida, qual a finalidade do crédito, né? Qual é o prazo que ela precisa? Então, como um exemplo, ela vai pegar um recurso para fazer um investimento num novo processo construtivo. É natural que eu precise de uma carência, porque até que esse processo construtivo se amadureça e ele por si só comece a dar receita, né? Esse projeto comece a dar receita, eu não posso descapitalizar a minha empresa tirando um recurso de uma outra linha que eu já tenho ou de outro processo que eu já tenho. Então, o nosso papel aqui hoje é analisar realmente qual a finalidade do crédito, onde esse crédito vai ser colocado, para que a gente
estruture de uma melhor forma, tanto na forma de captação, que aí pode ser um capital de giro, pode ser, aí como você falou, uma operação de mercado de capitais, que hoje não tem mais aquele ticket médio 50 milhões, 70 milhões. A partir de 15 milhões, 16 milhões, a gente já consegue tornar essa operação viável. Por quê? Os custos fixos dessa operação eu diluo num prazo bem maior do que um próprio capital de giro. Eu consigo estruturar de uma melhor forma, né, a reposição de capital, uma carência. Então, e eu tiro aquele interveniente bancário do meio. Em vez de eu pegar um recurso no banco, pagar um spread bancário, eu trago um investidor direto para essa operação, né? Eu tiro um interveniente no meio ali. Então, ela tende a ficar muito mais atrativa. Né? Então, o nosso papel aqui hoje é esse, entender o que a empresa precisa e montar a solução para aquela empresa. Né? E a solução ela vai variar dependendo do segmento que ela atua, da finalidade do crédito, né? Do prazo, se é giro, se é investimento. Então, a gente precisa entender. O legal do nosso trabalho é esse. Aqui nas aulas a gente conversa com o empresário, né? A gente conversa com o empresário e a gente vai montar um desenho próprio para ele. Né? Eu vou entender o que o Homero precisa. Eu preciso disso. Beleza, então eu vou montar uma caixinha aqui, montar uma estrutura própria para o Homero. Eu não vou pegar, talvez, um negócio que eu tenho de prateleira e falar assim, ó, se encaixa aqui nesse modelo aqui. Né? Exatamente, Você que tem exatamente. que se encaixar. Não, eu tenho que me encaixar no seu desenho. Então a gente consegue fazer isso. E as formas de estruturação, que são várias, né? Quando a gente fala de Exatamente. mercado de capitais, a vantagem é buscar um benefício fiscal. Né? Dentre o custo das operações, tem ali um fator que é o IOF. Né? E aí, quando a gente olha a Selic aí, a 2% e o IOF a 1,88, ela fica ali muito agressivo esse custo, né? Ele fica muito pesado. Com Quando a certeza. Selic, né? Quando a Selic estava 15, ele ia diluído ali. Hoje em dia não, por mais que eu tenha um boletim Focus que sinalize uma elevação da Selic, ainda assim ele vai ficar muito alto, 50% do custo praticamente. Então, se a gente tem alternativas para minimizar esse impacto aí tributário em cima de uma operação, torna-se muito mais atrativa e muito mais vantajosa, né, meu? Exatamente. E eu acho que esse é mais um ponto que a gente vai tratar aqui, que são quais são efetivamente as vantagens de da gente financiar, digamos assim, o operacional da empresa, né, com recurso de terceiro, né? Vamos botar assim Uhum. pegar um processo mais amplo, né? Quando a gente sai, digamos, do dinheiro do sócio ou como então, quais são as vantagens exatamente assim? Porque é uma matemática, né? A gente tem que o presidente da empresa, o financeiro da empresa, ele tem que se atentar muito a isso, porque são detalhes ali que acabam fazendo toda a diferença, né? Perfeito. Não é uma ciência exata, né? São várias variáveis aí no meio do caminho. Então, exemplo, a minha empresa vai lá escolher ser financiada por um fornecedor. É natural que esse fornecedor ele tenha um custo, porque senão ele pega o recurso dele, aplica e ele não vai perder dinheiro também. Né? Então, quem se financia talvez com o fornecedor é porque esgotou as outras possibilidades e aí eu preciso de um prazo para o meu fornecedor, né? Eu preciso pedir um prazo para pagamento. Então, assim, a gente calcula aqui para ele quanto que o seu fornecedor está te dando. Tem só engraçado, uma vez um cliente falou para mim, não, meu fornecedor ele não me cobra para me dar um prazo. Aí eu falei, peraí, eu peguei o telefone, liguei e falei assim, ó, meu nome é Lucas, eu queria comprar à vista. Aí ele falou, pô, eu te dou 5% de desconto. Cara, você percebeu que a prazo e a vista ela tem uma realidade diferente. É natural que o fornecedor dê um desconto. Exatamente. Né? Então, quando eu pego um prazo, por mais que ele não coloque um sobrecusto naquele meu pedido, naquela minha demanda, se eu comprar à vista, ele vai me dar um desconto. Né? Salvo raras exceções aí, quando eu falo de grandes empresas, né? De empresas aí talvez multinacionais que já tem uma política bem definida. Aí eu posso partir para o meu Uhum. cliente. Para o meu cliente é igual. Né? Se o cliente ele paga antecipado por um produto ou um serviço, ou eu tenho que financiar o meu cliente, digamos assim, o cliente compra parcelado e meu fornecedor me cobra à vista, então eu fico ali no meio do caminho de que eu tenho que dar um prazo para o meu cliente, porque o meu concorrente dá um prazo. Se eu não der um prazo, ele vai Com lá e compra no certeza. meu concorrente. E aí eu Com dou um prazo certeza. para o meu cliente e eu preciso de recursos para pagar o meu fornecedor. Se o meu fornecedor me dá um prazo, pode ser que ele sobretaxa, ele não me dê um desconto. Então eu pago à vista. E aí eu fico num buraco aqui, numa necessidade de eu ter um recurso. Aí o sócio vai e aplica esse recurso. Hoje, com o patamar de Selic que a gente tem e essa perspectiva aí de elevação de um IPCA futuro, né, de um índice de inflação futuro ou de uma Selic futura, na pessoa física, aqui própria Nasal, a gente tem alternativas para rentabilizar de uma melhor forma o dinheiro do sócio.
né, o dinheiro do sócio, ele pode montar uma política de investimentos, uma carteira de investimentos diversificada, que ele vai ter um retorno muito bom, né? Ele Com consegue certeza. aplicar em papéis que têm isenção de imposto de renda, ele consegue aplicar em papéis de renda fixa que hoje estão pagando um cupom muito legal por essa perspectiva de juros futuros. Aí, se eu, enquanto acionista, tenho a percepção que o meu dinheiro é mais barato do que de um banco e eu aporto na minha empresa, contabilmente, ou eu tenho que fazer uma integralização de capital, ou seja, tirar o dinheiro da pessoa física e colocar na PJ de uma forma definitiva, né? E isso aí envolve planejamento tributário, envolve vários fatores, às vezes tem 2, 3 sócios da empresa, e aí eu vou ter uma participação maior, então tem, né, uma variável. Tem Ou toda eu. uma parte jurídica em E, volta disso, né? não é tão simples, né? Ou Uhum. eu faço um mútuo, e o mútuo, obrigatoriamente, tem que ter o IOF e tem que ter um juros mínimo ali, porque a Receita Federal não permite, né, o regulador não permite que eu coloque empreste dinheiro para empresa de graça, né, que aí ela ficaria uma concorrência desleal, talvez, com outras empresas que não têm um sócio tão capitalizado. E aí eu tenho variáveis que eu tenho que colocar na mesa, né? E aí a outra variável é eu buscar um financiamento no sistema financeiro. E aí foi o que a gente falou um pouquinho atrás. Aqui na ZAL, eu vou entender o que o cliente precisa, eu vou entender o que ele está almejando. Então, às vezes, Lucas, quero fazer uma operação de mercado de capitais, mas talvez eu não tenha esse volume todo de investimentos, eu não tenho uma necessidade, talvez, de ter uma operação de 15 milhões nova, não faz sentido. Vamos olhar o seu balanço? Então, quando a gente olha o balanço da empresa, ele já tem um passivo lá dentro, né? um empréstimo dentro do seu balanço, já tem uma conta a pagar, o que a gente faz? Talvez eu some essa necessidade que ele tem nova com o que ele já tem que pagar, já me dá um volume necessário, que me fundamente, né, me dê um embasamento para eu montar uma operação de mercado de capitais. E aí ele está inserido, um exemplo, na cadeia do agronegócio. Não necessariamente ele tem que ser um produto rural. Ele estando inserido na cadeia do agronegócio, já abre um precedente para eu estruturar um CRA, que aí tem vantagens de prazo, tem vantagens para quem investe nesse papel, tem vantagem para ele que vai emitir sem o IOF, um CRI, uma debêntures, um FDIC. Então, eu fujo desse IOF. E aí, via de regra, Homero, quando eu falo que eu não estou pegando um recurso de um banco, né, que tradicionalmente é o que se faz ali, eu consigo estruturar de uma melhor forma, porque o investidor, ele hoje não tem tantas alternativas para investir o seu recurso. Ou ele vai investir numa renda fixa ali, que não está pagando quase nada, né, comparando com a inflação, Uhum. ou ele vai investir na bolsa de valores, que seria talvez o outro oposto aí, que requer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de habilidade, né? Ou no meio do caminho tem papéis de crédito privado, né? Que são grandes Uhum. empresas que emitem dívidas. Claro. Então, esse é o nosso papel, analisar todo o cenário nacional, cenário internacional, de que forma eu consigo minimizar o custo para essa empresa e montar um desenho ideal, que aí pode ser inúmeros. Se lá na frente, ou então numa conversa com o empresário, fala, Lucas, eu preciso de um negocinho pontual aqui, de um valor pequeno, só para uma necessidade de capital de giro realmente, aí faz sentido eu pegar um capital de giro. E aqui nas aulas a gente tem alternativas para capital de giro também, é importante que se deixe claro, não é só mercado de capitais. Né? Então, aí eu consigo, mas aí entende que está no escopo. Eu não preciso pegar um capital de giro para financiar minha atividade ou uma operação de longo prazo. O capital de giro é realmente por uma necessidade de capital de giro. E aí faz sentido, porque a atividade gira e eu pago aquilo ali. Agora, se eu tenho que fazer um Exatamente. investimento, né? Um investimento ou até um giro com um montante um pouco maior, me permite analisar outras estruturas que são muito mais vantajosas para quem toma esse recurso. Né? Então, a gente sempre Exatamente. gosta de analisar a profundo, tá, Almeida? Quando a gente mesmo vê assim, né? Porque como tu acabou de falar, a gente tem o capital de giro, ele é para giro, alguma coisa momentânea. Muitas vezes a pessoa acaba estendendo para uma operação de longo prazo, que é basicamente o cliente se enquadra no produto que está sendo ofertado para ele, né? Que é o que é diferente do que a gente já estava falando aqui. Então, assim, já que a gente está... O que é necessário hoje para uma empresa, né? Para ela solicitar, por exemplo, um crédito ou solicitar, ter um início de uma operação de mercado de capitais, o que a gente precisa hoje para conseguir enquadrar uma empresa, para conseguir... Porque ela precisa apresentar para ela ter acesso a essas operações, né? Só uma observação. Eu posso ter um capital de giro de longo prazo? Posso. Mas se a Sim, minha sim. atividade requerer isso daí, né? Então, um exemplo, eu vou construir aqui uma porta de uma indústria, alguma coisa que requer aí 18 meses construindo uma máquina.
o meu giro é esse, é o processo construtivo que lá na frente, né? Então é quanto eu giro o meu caixa. Agora, se eu tenho uma Não, legal. atividade, um exemplo, de 90 dias, eu pego um negócio, beneficio e vendo. Eu não preciso ter um capital de giro de 2 anos. A atividade roda Uhum. em 90 dias, eu posso montar outras estruturas, né? Então, realmente, cada empresa tem a sua característica. Como eu faço para acessar ou para saber informações ou para fazer uma cotação? Aqui na ZAL, Homero, a gente trabalha de uma forma bem simples, né? Eu que vim de bancos, né? Eu trabalhei num grande banco muito tempo aí na minha vida. Eu lembro que a gente precisava, às vezes, abrir uma conta corrente, pegar um enxoval de documentos um pouco mais extenso, mandar para áreas internas aí para que sejam feitas aí diversas análises, e lá na frente vinha um desenho que poderia não ser nem bom para mim, nem bom para o meu cliente. Né? Então, isso para mim é um desenho um pouco ultrapassado, porque ele, além de onerar o tempo da empresa, que hoje é muito escasso, né? O tempo da equipe lá Uhum. contábil, da equipe financeira é um tempo escasso, onera a ponta de cá também. Então, o que, que a gente faz aqui na ZAL? O que é legal? A partir do momento que a gente faz um bate-papo inicial com a empresa, ou através de um assessor que traz essa empresa, porque ele já tem conta pessoa física aqui, ele é empresário, ou ele viu na internet. Então, assim, qualquer forma que chega aqui para a gente faz um bate-papo inicial e a gente entende o quê? Onde essa empresa está inserida, em qual segmento, qual o porte da empresa, porque isso vai variar também das possibilidades que a gente consegue trabalhar, e o que ela quer fazer com esse recurso. Você vai pegar esse recurso e vai fazer o quê? Então, sabendo disso aqui, Homero, a gente consegue desenhar alguma coisa. E quais são os documentos que precisam? Documentos mínimos que a empresa já tem por si só obrigatoriedade de emitir. Então, um balanço, ela tem que emitir por conta de uma regula, né, por conta de uma lei fiscal. Então, o balanço, um balancete um pouco atualizado para a gente saber uma fotografia, né, conseguir enxergar uma fotografia mais atualizada, um endividamento detalhado. Então, assim, percebe que são documentos que a empresa já tem, né? Eu não preciso, Já talvez, fazem parte do dia a dia, né? já fazem parte do dia a dia. Então, assim, um balanço, um endividamento, a finalidade do crédito, que na conversa a gente identifica, eu já consigo montar uma proposta aqui indicativa para a gente realmente entender o que eu consigo fazer, se é um giro, se é um CRA, se é um FDIC, né? Qual a forma que eu vou usar. A gente afina com o cliente o modelo. Aí eu busco a precificação, que é realmente quanto vai custar isso para o cliente, né? Eu vou lá buscar a precificação. E quando a gente volta com o cliente, também num prazo aí de 20 dias, então, assim, percebe que é muito rápido o processo aqui. Quando eu retorno com o cliente, eu já volto com uma proposta indicativa de que, na nossa percepção, o melhor desenho é esse, o prazo que a gente entende ser legal é esse aqui, com esse de carência, e o custo seria esse. O cliente talvez peça para ajustar alguma coisa de carência, de prazo, a gente faz um ajuste fino ali, e aí eu consigo Uhum. depois trazer uma proposta em definitivo. Né? E na nossa visão aqui, e o nosso apoio, né, a nossa assessoria, não se limita a apresentar a proposta. A gente entende quais são as outras propostas que estão na mesa do cliente. Lucas, eu tenho um capital de giro desse parceiro, eu tenho uma outra fonte de financiamento ali, eu sou empresário, eu tenho 100 milhões na minha conta pessoa física. A gente faz o quê? Vamos calcular o custo do dinheiro de cada um desses formatos aqui e a gente coloca ali na mesma mediana, né? Tentando encaixar ali, equalizar cada um na sua peculiaridade, mas para a gente ver realmente qual seria o desenho ideal para o meu cliente. Né? Percebe que aqui a gente trabalha, Homero, com um relacionamento a longo prazo. Né? Então, assim, eu prefiro que chegar para o meu cliente e falar assim, a gente analisou tudo isso daqui, o melhor desenho é esse, que talvez não seja nem o meu, ou é o meu, então pega o seu recurso lá da pessoa física, então a gente conversa com ele, entende, leva o melhor desenho, né? Do que talvez eu colocar alguma condição minha aqui, um pouco assim, a fórceps, um pouco forçando a engrenagem, e lá na frente o cliente perceber que Uhum. isso não foi vantajoso. Né? Então, hoje, uma das métricas, principal métrica que a gente avalia as empresas, né? É o NPS, a satisfação do cliente. Né? Então, Com certeza. você pega um Uber, você coloca quantas estrelinhas, você pede um lanche no iFood, você coloca quantas estrelinhas. No mercado financeiro é igual. Né? Todo o serviço que você faz, você está avaliando o seu fornecedor. Né? Então, aqui a gente tem aí o prazer de ter um NPS aí acima de 90, né? Um NPS que é emitido pela XP, então a gente tem realmente uma qualidade no atendimento. E isso talvez seja o nosso principal atributo para atender bem o cliente, nosso principal cartão de visita. Né? Então, assim, a parte técnica,
Outras pessoas podem ter, né, um cara, pô, muito mais técnico, talvez assim, eu pego um livro e aprendo, né? A parte técnica a gente faz uma pós-graduação e aprende. Agora, a satisfação do cliente, privar realmente, para colocar o cliente no centro, entender qual é a demanda dele, e montar o melhor desenho, é isso a gente tem orgulho de fazer aqui, né? Isso eu fico bem Isso e tranquilo que a gente... entender a paisagem como um todo, né? A gente conseguir dar um serviço completo, dar um serviço de qualidade e, acima de tudo, tendo centralidade no cliente, né? A gente, isso é meio que um mantra dentro da ZAL, é um mantra na ZAL, é um mantra na XP, então a gente tem isso como base, né? Como função nossa aqui mesmo. E podendo ter essa assessoria, né, podendo disponibilizar muitas vezes até de fazer a gestão, por exemplo, da pessoa física e da pessoa jurídica do cliente, é um serviço que engloba tudo, né, completo, como um todo. Bom, acho que a gente já está meio que encaminhando aqui para o fim, queria agradecer muito pelo teu tempo aí, Lucas, obrigado pelo bate-papo, foi realmente muito enriquecedor ali, e acho que é basicamente isso, né. Então, Elmer, é isso, né? Para fechar, eu sempre gosto de falar para os clientes com quem eu converso, cara, a gente tem solução para todas as suas demandas, seja uma demanda pontual, pequenininha, para um momento específico, a gente consegue atender, seja se você vai comprar uma nova empresa, seja você quer se fundir a uma outra empresa, você quer vender parte da sua empresa, você quer entrar num segmento novo. Então, assim, a gente tem hoje ferramentas e estruturas para apoiar o cliente em todas as necessidades, né? E o nosso papel é realmente esse, entender qual é o melhor desenho para o cliente, né? Dentre todas as fontes de financiamento, a gente faz ali um apanhado, faz um levantamento e a gente é assertivo aí, indicar para ele o melhor desenho. Ó, essa é a minha proposta, as outras propostas são assim, e nisso a gente constrói aí talvez uma relação aí duradoura, uma relação perene, uma relação de transparência e de confiança. Então, assim, não deixe de nos contactar. A gente não cobra para fazer análise, a gente não cobra para fazer propostas, não precisa abrir conta, não precisa se vincular, e isso é legal. Aí, só para fechar também, eu gosto muito do desenho da XP, por quê? Hoje o cliente abre uma conta, aqui um exemplo, Homero, eu quero um desenho, a gente abre uma conta aqui, então há uma necessidade nossa, né? Há um compromisso nosso em manter esse bom atendimento, sempre levar o melhor desenho. Porque diferente do sistema tradicional bancário, onde o cliente talvez seja obrigado a permanecer numa estrutura, né? Assim, você abre uma empresa, o banco que você tem relacionamento vai te colocar numa agência ali, numa estrutura, ou por faturamento, ou por endereço, não sei bem o critério que se usa, né? Dependendo do banco. Aqui não, aqui você escolhe. Então, assim, se a gente realmente não montar sempre o melhor desenho, não buscar nos anteciparmos nos movimentos de mercado, levando sempre a melhor condição para o cliente, esse nosso cliente tem a autonomia de buscar um novo relacionamento, né? Então, realmente assim, reforça o nosso compromisso de que ficar mantendo sempre o melhor desenho para o meu cliente. Então, não deixe de nos demandar, entra no Instagram da ZAL, entra no portal da ZAL, no site da ZAL, marca uma reunião conosco, vai ser um prazer bater um bate-papo e entender aí o melhor desenho para financiar a empresa, né? Com certeza. Então, Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço, Homero. Conte conosco. E até a próxima. Obrigado. Um abraço, valeu.